Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o Corinthians encerrou a temporada com uma atuação ridícula. O Timão realmente rebaixou o Grêmio. E o Silvinho está mantido no cargo, confirmado para 2022. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já eu vou falar do Timão, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando e agora, com o fim do Campeonato Brasileiro, futebol internacional, mercado da bola e, claro, transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga, o campeonato alemão na palma da sua mão, sem custar absolutamente nada. E ainda, o OneFootball te traz a transmissão de 9 ligas europeias. Gente, não perde teu tempo, né? O link vai estar aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Gente, foi lamentável a atuação do Corinthians em Caxias do Sul diante do Juventude. A gente poderia colocar na conta de uma forcinha ou de uma falta de vontade, disposição para consequentemente rebaixar o Grêmio, mas eu sei que muitos torcedores corintianos, inclusive, vão fazer o mesmo diagnóstico que eu. Pode ter tido isso, a torcida do Corinthians, inclusive, meio que acendeu sinalizadores, comemorou quando o pênalti foi marcado para o Juventude, porque, enfim, ali realmente estava sendo decretado o rebaixamento do Grêmio, mas a verdade é que o Corinthians fora de casa foi o que ele sempre foi nessa segunda parte do campeonato. No segundo turno, quando a torcida volta para o estádio, o Corinthians retoma ótimos números na Neoquímica Arena, empurrado pela torcida e fora de casa com essa postura vexatória, inacreditável. O Silvinho foi questionado sobre isso, se o Corinthians jogou para rebaixar o Grêmio, e é óbvio que ele não ia gostar da pergunta, porque eu também não acho que tenha sido algo proposital nesse sentido. Agora a postura foi... Deixou essa impressão, deixou essa sensação. A forma como os jogadores jogaram ou não jogaram, ela foi muito escancarada. Eu sei que o Juventude precisava do resultado, jogava em casa, mereceu o resultado, né? Criou mais oportunidades, teve bola na trave, teve defesa do Cássio. O Cássio até fez algumas defesas, embora no pênalti tenha ido quase dividir a bola com o Chico lá, né? O Chico fez o gol do Juventude, o que acabou no rebaixamento do Grêmio. Mas eu sei que a Fiel, por exemplo, de uma certa forma está feliz, porque tem alguns que pensavam na vingança de 2007 e tudo mais. O fato é que o Corinthians rebaixou o Grêmio. Se não foi pelo empate em Itaquera, porque se o Corinthians vencesse aquele jogo, rebaixaria matematicamente o Grêmio, foi esse resultado que determinou o rebaixamento do clube. Agora, tem muitos torcedores também insatisfeitos com essa postura do Corinthians fora de casa. Mais uma atuação ridícula. Beirou o ridículo. E tem também algumas escolhas do Silvinho que a gente não consegue entender. Como, por exemplo, quando ele diz, na rodada anterior, que o Corinthians não vai dar férias para os seus jogadores, que o Corinthians busca o quarto lugar, quer terminar no G4. Bom, e aí ele tira o Renato Augusto e o William, deixando eles no banco de reservas, é algo meio inexplicável. Depois ele dá um argumento dizendo que o Renato saiu muito desgastado do último jogo, o William também foi a campo, mas preferiram precaver, né? Foi no sentido de precaução. Para que levá-los então? Por que não deu férias antecipadas para os caras e botasse jogadores que ele não aproveita desde sempre? Isso era o mais interessante a fazer, Silvinho. Aí ele coloca o Mantuan lá nos minutos finais. E aí de novo o Vitinho. Por que não levar mais jogadores, rodar mais o elenco para realmente você aproveitar esses jogadores, fazer uma formatação tática diferente? Sei lá, se o jogo não era tão interessante assim, como pareceu para o Corinthians, por que não usar esse jogo como teste, já pensando na próxima temporada? Não, o Corinthians, a sensação que tem aqui foi a não jogar. E aí, óbvio, né, que o Silvinho não ia gostar do questionamento. O fato é que ao final da partida, essa atuação ridícula que ainda culminou numa expulsão do Fagner inexplicável, Fagner que vinha se comportando nesse sentido, né? Ele tem alguns rompantes de comportamento, mas tinha feito uma temporada muito boa, inclusive tecnicamente, porque ele é ótimo jogador, mas não consigo entender até agora, num jogo que não valia nada para o Corinthians, na bandeirinha de escanteio, nos acréscimos, ele chutar o adversário que está meio que de 4 no chão ali. Inaceitável. Uma expulsão, olha, para o Fagner refletir, que muitas vezes ele é marcado, muitas vezes a galera pega no pé porque ele dá uma chegada muito firme e tudo mais. Ali foi uma deslealdade com o companheiro de profissão. Não se faz esse tipo de coisa. Bom, e aí depois do jogo, o Silvinho respondeu a essas questões, ficou muito bravo, inclusive, né, com a pergunta sobre o Corinthians ter rebaixado o Grêmio, ou sobre a especulação de que ele poderia ter saído, chamou de fake news, que ele nunca pensou em hipótese alguma deixar o clube e tudo mais. Antes disso, o Roberto de Andrade confirmou a permanência do Silvinho, algo que a gente já imaginava,
já tinha de informação para o desagrado de muitos torcedores do Corinthians que queriam uma mudança no comando técnico. Ela não vai acontecer, gente. Pode acontecer daqui a pouco numa eliminação de Paulista, numa eliminação de Libertadores, mas nesse momento não vai acontecer. Se eu concordo com isso, o Silvinho teve muitos problemas ao longo da temporada e o que eu não concordo com vocês, a nossa divergência aqui é a crítica exagerada, excessiva e também a demissão do Silvinho para não saber quem trazer. Se o Corinthians pudesse garimpar o mercado e trazer um técnico melhor, mais moderno, tamo junto. Se vocês me apresentarem um nome, ou se o Corinthians chegasse à conclusão de que aquele nome traria resultados melhores do que o Silvinho trouxe, apesar de todos os percalços, dessas atuações fora de casa horrorosas, de algumas escolhas que a gente não consegue entender, se tivesse um técnico a ponto da gente entender, opa, esse cara resolveria o teu problema, disponível e com possibilidade do Corinthians contratar, concordamos na mudança. Agora eu faço uma pergunta para vocês, uma pergunta apenas. Vocês acham que o Renato Gaúcho, que foi tão badalado, que terminou a temporada em baixa, que o Corinthians inclusive tentou contratar, teria feito algo melhor do que o Silvinho fez? Fiquem com esse questionamento aí para a gente entender que um dos principais nomes do mercado disponível, inclusive, a gente não sabe, eu pelo menos não tenho a convicção de que ele pudesse fazer um trabalho melhor. O Corinthians tem bons jogadores, sim, mas precisa reforçar pontualmente o elenco. Vai fazer isso, vai tentar montar uma equipe competitiva. O treinador vai colaborar nesse processo. Eu acho que ele aprendeu algumas lições nesse ano, pelo menos eu espero. Ele precisa evoluir muito. O Silvinho enfrentou o seu primeiro ano como técnico, primeiro ano cheio, primeiro campeonato brasileiro cheio do início ao fim e conseguiu ainda levar o time para a fase de grupos da Libertadores, que era o objetivo máximo a ser garantido, porque não tinha como disputar o título com o Atlético Mineiro e nem com Palmeiras e Flamengo. Então ele conseguiu o objetivo. Na atuação e no desempenho, o time precisa melhorar muito, muito, muito mesmo, e aí eu concordo com vocês. Então o Campeonato Paulista vai ser um experimento interessante, ele vai ter clássicos pela frente, vai ter uma Libertadores com uma fase de grupos, com 6 jogos garantidos, em que o Corinthians vai ter que ser forte fora de casa, e Libertadores fora de casa você enfrenta muitas adversidades, você tem torcida visitante, que é a torcida mandante, né, no caso a local, que é muito difícil, é uma pressão forte, tem arbitragens complicadas, campo ruim. Libertadores é muito diferente e o Silvinho vai ter essa experiência pela primeira vez. Eu sei que o torcedor não tem uma perspectiva muito boa com a permanência do Silvinho, mas eu acho que é interessante a manutenção do trabalho, independentemente se o trabalho enfrenta percalços ou não. Eu sempre gosto disso, porque pelo menos é lhe dada a chance do cara conseguir corrigir a sua rota, corrigir alguns problemas. Se ele vai fazer isso, a gente não sabe, ficamos nessa expectativa. Mas a gente já sabia que o Silvinho seria mantido, não sei se por uma ausência de outros nomes no mercado, mas é que o Silvinho chega num contexto que a gente já conversou tantas vezes, né? O clube até tentou outros treinadores, ninguém quis pegar o Corinthians naquela dificuldade e claro, agora vieram os reforços, a régua subiu e é óbvio que o torcedor quer um técnico de mais renome no cenário internacional. Eu acho que se tem um momento para trocar seria agora, porque aí mesmo que você fosse trazer um estrangeiro, por exemplo, ele teria tempo de conhecer o elenco, de fazer uma pré-temporada, de começar um trabalho. Agora, eu imagino o dilema da diretoria que mesmo que pensasse isso, né, da possibilidade disso acontecer, de chegar para o cara que classificou o time para a fase de grupos, que cumpriu com o objetivo da temporada e dizer, bater nas costas dele e dizer, Silvinho, muito obrigado, volte na próxima, pode procurar um clube aí que agora a gente vai seguir com o fulano de tal. É difícil. E algo que eu sempre disse para vocês também, algo que mantinha o Silvinho no cargo, era esse relacionamento que ele sempre teve com a diretoria e com os jogadores. Isso normalmente derruba técnico e o relacionamento, o ambiente sempre foi muito positivo. De novo, ele tem muita coisa para corrigir. As suas mexidas, as suas escolhas, o jeito do time jogar, a falta de repertório. Acho que ele é esforçado, acho que em alguns momentos ele acerta, quando ele consegue durante o jogo fazer uma leitura tática, e em vários jogos eu vi isso acontecer, ele fazer uma leitura e conseguir reverter o placar, de postura e intensidade em que o Corinthians teve em vários clássicos, por exemplo, em outros nem tanto, mas enfim, ele oscila muito. O Silvinho não é linear no Corinthians, tanto que ele tem esse grande problema de jogar muito dentro de casa, e aí eu entendo o sentimento do torcedor de acreditar isso à presença de público. Porque ali o Corinthians está muito empurrado pela sua torcida. Mas não é só isso, é o jeito de jogar também. Eu não consigo imaginar que a presença de público ou a ausência dela vai interferir no seu jeito de jogar. O Corinthians em casa fica com a bola, propõe o jogo, mesmo que tenha tido dificuldades contra o Grêmio, por exemplo, no primeiro tempo, no segundo tempo amassou, foi para cima e buscou o empate.
Fora de casa não, é um time covarde, é um time apático, é um time amorfo, é um time morto, é um time que não toca, não consegue trocar dois passes, sabe, que não faz nada, que permite com que o adversário, independentemente da posição na tabela, consiga ser dominante no jogo. E isso não pode acontecer. Para o Silvinho conseguir conquistar títulos, avançar em competições, ele vai ter que ser muito mais assertivo fora de casa, ele vai ter que ser muito mais competitivo. E foi-lhe dada uma grande chance a ele, dele fazer isso. Se ele não corresponder, bom, aí eu posso dizer para vocês que aí ele não começa o Campeonato Brasileiro. Ele vai ter uma chance no começo da temporada de mostrar isso no estadual e também no começo da Libertadores. Se ele não avançar, bom, aí vai ter movimentações de mercado, vai ter jogadores chegando, vai ter a forma como ele vai colocá-los, esses reforços dentro do time. Enfim, foi-lhe dada a ele uma grande chance, uma grande oportunidade. Resta saber se ele vai aproveitar. O que vocês acharam do Corinthians no jogo de ontem? E na temporada? E qual a perspectiva de vocês? A gente vai falar muito sobre o Timão e sobre as novas facetas do Corinthians aí, com contratações, com reforços, quem tem que sair, quem tem que chegar, a partir dos próximos dias. Comentem aqui, quero ouvir vocês, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!